Começando a nossa conversa, nosso podcast sobre a Rede Emancipa e a Educação Popular. Meu nome é Helder, eu sou mestrando em Educação e Formação Profissional do IFSU Rio Grandense. Esse material é um produto educacional vinculado à minha dissertação que versa sobre justamente a Rede Emancipa e a Educação Popular. Eu tenho aqui como convidado a Karina Macedo, que trabalha com mulheres dentro da rede, né, com a participação de mulheres dentro da educação popular, e também o Fabrício Sanches, que foi um dos percursores do cursinho popular da Rede Emancipa aqui em Pelotas, e também atualmente trabalha com a educação ambiental dentro do escopo da rede. Nós vamos fazer uma conversa bem descontraída, um bate-papo bem informal, mas rigoroso, em relação aos temas que circundam a questão da educação popular da Rede Emancipa e também da experiência que eles têm e o debate que gira em torno em cima da sua experiência. Começo com a Karina ou o Fabrício, qualquer um dos dois, fica à vontade. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva para a gente começar o nosso papo aqui, que é para situar um pouco a questão do território e da geografia que se molda as consciências de quem participa da Rede Emancipa e do processo do fazer educação popular. Então a minha primeira pergunta para ambos é como que vocês enxergam que a educação popular pode contribuir no desenvolvimento de consciência das pessoas que compõem a Rede Emancipa. Fabrício, Karina, qualquer um. Bom, a experiência do Emancipa Mulher em Rio Grande, né, que a gente passou a desenvolver na querência, é algo talvez particular, assim, único, né? A gente teve uma porta de entrada no Emancipa que foi através de uma atividade que a gente estava desenvolvendo junto à Frente Brasil Popular, naquele território, isso aí da pandemia, ali 2021, organizamos, né, uma ação de levar alimentos até essa comunidade, né, a Associação da Querência, por um contato que algumas pessoas da frente já tinham com a Vani, né, que era a presidente da associação. E aí, quando nós chegamos com a Frente Brasil Popular para fazer essa ação na Querência, nós entramos em contato com a Vani e ali começou uma conversa, né, com essa representante, essa liderança ali dessa comunidade, sobre as necessidades que principalmente as mulheres ali daquela comunidade enfrentavam, né, e o que elas tinham como uma demanda. A gente tentou fazer uma articulação via Frente Brasil Popular para conseguir comprar uma máquina de costura, porque foi assim que começou a história do Emancipa na Querência, né? A necessidade concreta dessas mulheres de terem alguma fonte de renda, né? De terem algum espaço para poder criar ou desenvolver alguma atividade. Não foi possível desenvolver pela Frente Brasil Popular e a gente identificou ali um limite, né? Porque inclusive fizemos essa discussão assim do quanto a gente estava ali enquanto mulheres dentro dessa frente executando tarefas que não estavam relacionadas exatamente às políticas que a gente queria desenvolver, né? Então foi nesse momento que a gente fez toda uma articulação com a Luciana Genro, conhecendo o trabalho da Emancipa, conhecendo o trabalho da Emancipa Mulher, e a gente entendeu que não bastava levar uma máquina de costura para essa comunidade, não bastava, né, estar lá pontualmente, mas sim que era necessário, então, a partir desse vínculo que começou a se estabelecer ali, desenvolver de fato um trabalho com aquelas mulheres naquele território, né? Então, acho que a educação popular chega através desse outro caminho para nós, né? Mas especificamente com o desenvolvimento desse trabalho direcionado às mulheres, e começou com esse fazer, né? Com essa artesania, assim, com esse trabalho de oficinas que logo se desenvolveu em rodas de conversa, logo passou a orientações jurídicas, né? E também o trabalho junto a essas mulheres para que elas viessem a concluir o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, de ingressar na universidade. Então, embora a gente não tenha desenvolvido o cursinho, né, a modalidade do cursinho, a educação popular, né, aconteceu, acredito que de outras formas, em outros formatos, assim, de oficinas, de rodas de conversa, sempre nesse diálogo, né, em rede, assim, em roda, aproximando outras mulheres da comunidade. E a gente criou realmente vínculo com essas mulheres, né? Essas mulheres passaram a fazer parte da Setorial de Mulheres, né? Passaram a fazer parte do Emancipa enquanto projeto, algumas do próprio partido. Então a gente viu desenvolver na história de vida dessas mulheres as consequências, digamos assim, os frutos, né, desse trabalho também, né?
mulheres que conseguiram depois ingressar na universidade, né, que passaram a retomaram os estudos, né, que por exemplo, desenvolveram também uma identidade enquanto artesãs, né? A gente fez todo um trabalho de conseguir fazer a confecção das carteirinhas e garantir o direito delas de poderem expor também os seus produtos no cassino, por exemplo. Acho que me estiquei um pouco, mas só para contextualizar também um pouco do trabalho lá do município. Perfeito, Karina. Vou passar para o Fabrício. Fabrício, mas eu vou, enquanto tu responde a mesma pergunta, já adendar um elemento que a Karina trouxe que é bastante importante para tu nos contar como é que aconteceu aqui, porque em Pelotas nós começamos com um projeto como um cursinho, né, pré-vestibular mesmo, e com o tempo ele foi se estruturando em várias segmentações, né. Eu queria que tu também fizesse um pouco dessa teorização em cima de como que esse processo foi se desenvolvendo. Sim, a gente começou com a demanda de cursinho pré-ENEM, né, pré-vestibular. A gente diagnosticou lá na Guabiroba, né, Colégio EP2, e também por uma parceria com aquela direção naquela época da gestão daquela escola. E então começamos lá, mas a gente sabe que essa demanda, né, de acesso à universidade pública, ela é muito grande nas periferias, porque a gente sabe que o acesso à universidade por meio dos cursinhos pré-vestibular, por exemplo, pagos, né, privados, é digamos assim, um privilégio de quem pode pagar, né? Então, o ensino pré-vestibular, digamos assim, gratuito, praticamente não existe, né? E aí que a Rede Emancipa vem para preencher essa lacuna, digamos assim, nas periferias, né, nas escolas públicas. Então, a gente começou com esse tema, né, lá na Guabiroba. Eu acho que é importante porque a gente possibilita que as pessoas que querem estudar, né, querem acessar a universidade, tenham um ensino, né, gratuito para estudar para a prova do Enem, com professores experientes, digamos assim, na universidade, né, estudantes, na época eu era estudante ainda, na universidade, já tinha feito o Enem, né, entre outros professores. Então a gente tinha aquela experiência do Enem da universidade, mas também experiência militante, né, de saber que a universidade ela deve ser pública, deve ser gratuita, deve ser para todos, e que para isso a gente precisa defender a educação, defender as cotas, por exemplo, né, das ações afirmativas, defender, enfim, a estrutura da universidade como um todo. Então, durante as aulas, né, a gente não fica só na questão técnica para passar no Enem, né? A gente traz os elementos sociais também, as discussões de saneamento básico. Eu lembro que a gente deu muitas aulas sobre isso, né, na área da biologia, que é a minha, né? Relações sociais, por exemplo, do parasitismo, do acesso à saúde. E aí, puxando esses temas que são temas do Enem, a gente vai também falando sobre as desigualdades sociais, desigualdades territoriais que a gente tem na nossa cidade. A partir disso, então, aquela experiência lá do pré-ENEM, né, foi muito legal, porque várias pessoas que estiveram lá passaram no Enem, acessaram o FPEL, né, e a gente teve esse ganho, então. Posteriormente, tivemos uma experiência no IFSU também, aí com outro recorte, né, um recorte mais jovem, com alunos do IFSU, né, e depois das hortas urbanas comunitárias, né. Eu acho que também dá pra gente abordar essa questão, porque também mais uma ferramenta, né, de a gente conseguir reunir pessoas nos bairros, né, sem a necessidade de centralizar, por exemplo, em algum lugar, mas a pessoa podendo participar de uma associação comunitária, né, lato sensu, assim, não aquela associação só do bairro, mas algum tipo de associativismo, digamos assim, no bairro, sem precisar se locomover em prol de alguma coisa, seja ela estudar, né, ou fazer uma horta, por exemplo, como a gente fez no bairro Dunas, também no bairro Meneghete ali. E aí, então é isso. Eu acho que o principal da ação de Emancipa nos lugares, nos territórios, é conseguir reunir as pessoas em prol de alguma coisa, né? Seja
defesa das questões das mulheres, seja por uma horta comunitária, seja para seguir estudando para acessar a universidade pública. Então, acredito que assim, o fundamental dessa questão, depois de falar bastante, é reunir pessoas, né, em prol de alguma coisa e, a partir desse processo, chamar atenção para questões sociais das periferias, né? Não, perfeito. Eu vou aproveitar o ensejo e já entrar com uma segunda pergunta que ela é mais objetiva, mas ela nos ajuda a situar um pouco do nosso debate aqui e tentar entrando nas questões conceituais também. Mas quando nós projetamos algo como a gente estabelece o fazer educação popular em territórios que são territórios que têm uma condição sui generis, né? Como, por exemplo, o Alto Rio Grande, que é o debate que a gente está fazendo aqui, ou seja, um território vinculado no sul do país, com as suas dificuldades, as suas periferias, com as suas características próprias. Eu queria perguntar para vocês qual foi as dificuldades que encontraram entre o que se projetou no fazer e aonde se estabeleceu a dificuldade nesse projetar, que foi necessariamente, né, geralmente assim, modificar um pouco do que tinha sido projetado para dar conta da realidade, que é sempre muito mais complexa do que a gente projeta, né? Então eu queria ouvir vocês um pouco em relação às dificuldades de como se projetou e de como fazer em si mesmo. Posso começar com essa para quem não poder pensar agora? Primeiro, lá no cursinho que a gente teve a experiência foi dar continuidade, né? Porque eram aulas noturnas. Então a gente tinha um pouco de dificuldade de manter os estudantes acompanhando as aulas, porque quase todo mundo trabalhava durante o dia, né? Eram pessoas que estavam retornando aos estudos, pessoas mais velhas, a característica era essa, que estavam já fora do ensino regular. E então, da manutenção ali, né? A gente tem um inverno rigoroso aqui, chuvoso, e manter então os alunos não era tão fácil assim, apesar de que a gente conseguiu chegar ao fim com um bom número de alunos. Também dá para dizer que, tendo em vista o caráter aí gratuito também dos professores, né, do curso, manter os professores também não é muito fácil para a coordenação de um cursinho. Tem que ter sempre uma coesão muito forte, né, da equipe pedagógica para manter os professores que não são pagos e também estão ali doando um pouco do seu tempo. Então a gente tinha uma escala grande, né? A gente tentava fazer com que um professor fosse às aulas ali uma vez por mês e aí tivesse uma escala mesmo, né? Uma alternância boa, mas às vezes um professor tinha que dar mais de uma aula. E eu acho que o principal é isso, né? E nas hortas comunitárias, que foi a nossa outra experiência aqui em Pelotas, a gente conseguir fazer com que as pessoas também mantenham-se no projeto, né? E tomem aquela horta, no caso ali, para si, apesar da presença do cursinho, né? E a gente sabe que a cidade é grande, as cidades, né, Pelotas e Rio Grande são grandes, a gente tenta abraçar, né, ter trabalhos na maior parte dos bairros. Então a gente não pode ficar só num bairro eternamente, a gente tem que ser ferramentas de formação naquele bairro. E como um grupo de pessoas, como eu falei na primeira pergunta. E aí o desafio então é manter esse grupo de pessoas coeso mesmo sem a coordenação do cursinho, né? No caso então das hortas, né, que é um trabalho mais transversal, é um trabalho mais cotidiano, né, que não tem o fim na prova do Enem, por exemplo. E esse é o desafio, né? A gente projeta lá fazer uma horta, formar as pessoas, acompanhar aquela horta e fazer com que as pessoas tomem para ser aquela praça, aquele canteiro. E isso não é bem fácil, assim. Então tem que ter... O princípio de um projeto desse é ter a vontade muito grande de um grupo de pessoas da comunidade. E o Emancipa ir lá para formar, né? Mas é só assim a gente vê que vai continuar, porque senão corre risco de se perder. Bom, vou seguir nesse gancho, muito interessante como algumas experiências, né, por mais que os emancipas sejam diferentes em territórios distintos, mas as dificuldades também acabam sendo parecidas, né? Claro, a especificidade do Emancipa Mulher em Rio Grande
né, na querência. Então, um território super afastado, né, um território afastado, assim, para moradoras da própria querência ali, aquele lugar de referência que a gente criou, né, que foi a associação de bairro mesmo. Então, a gente enfrentou muitas dificuldades que são as dificuldades da vida das mulheres mesmo, né, para conseguirem permanecer frequentando, né, porque a gente criou um fluxo de encontros semanais, né, então, dificuldades relacionadas ao cuidado das crianças, né, de manter essa assiduidade dessas mulheres que participaram, né, que começaram a participar, questões relacionadas à violência enfrentada por elas, as dificuldades que passaram a constituir o vínculo que nós estabelecemos com essas mulheres e também, né, de forma até ambígua, aproximando ainda outras, porque a gente criou um bastião assim de fortaleza, de referência dentro da associação de bairro do Emancipa, em que as mulheres criaram essa referência de que aquele era um lugar seguro, né? E com todas essas dificuldades enfrentadas pelas mulheres, aquele era um lugar seguro para um caso de violência, para ter uma advogada de referência que tinha, né? Tem uma que é militante do pessoal também, né? Mas construindo ali o Emancipa, para também contribuir com o cuidado das crianças na atividade, né? Então a gente foi construindo e as dificuldades também eram muito essas, assim, da permanência, né? Que nem o Fabrício falou, porque o projeto só pode acontecer à medida que as pessoas da comunidade se identificam com ele e querem participar, veem sentido, né? Que é o que cria essa abertura para a gente poder ter espaços de diálogo, né? Construir outras coisas a partir daquele momento de encontro, né? Que do Emancipa era um momento de encontro para a atividade da costura, para o aprendizado do artesanato, mas que se desdobrava em outras várias atividades, né? E nesse vínculo mesmo que a gente estabeleceu. Então, eu acho que a dificuldade estava muito relacionada à própria questão do território, a questão das dificuldades que as próprias mulheres enfrentam para conseguir estar em espaços, né, políticos, como é o Emancipa, e questões políticas também num outro sentido, porque, claro, a gente criou vínculo com aquela associação, criou vínculo com aquele território, e outras questões políticas externas a nós também se atravessaram, como a disputa por quem estaria ocupando o lugar da presidência da associação, que era o nosso lugar de referência de desenvolver essa atividade. Foi algo que também aconteceu, né? Então, essa presidente da associação, né, que abriu as portas assim para que o Emancipa passasse a desenvolver o seu trabalho lá, para que a gente, né, constituísse o Emancipa lá, era muitos anos presidente da associação. E aí todo o impacto que teve na comunidade esse projeto, as pessoas começaram a criar referência nela também, porque ela tinha trazido esse projeto também para a comunidade de alguma forma, né? Então, isso depois gerou ali um conflito, né? E gerou uma disputa e ela acabou saindo da presidência, inclusive, né? Dessa associação num revés, assim, que teve de pessoas que buscaram apoio com outras pessoas da comunidade, enfim, de certa forma é como se aquilo tivesse crescido demais, assim, né? E, enfim. Aí essa foi uma outra dificuldade então que a gente enfrentou, perdendo esse lugar de referência que era referenciado por outras pessoas ali daquela comunidade também. A gente passou a ter que descentralizar os encontros do Emancipa, né? E aí então a gente passou a fazer ou na casa dessa mulher que era a presidente até então, né? Fazer na casa de outras que participavam, na casa de outras que não dentro daquele território, em outros locais. Então esse foi uma dificuldade também, porque teve de certa forma, uma quebra ali na continuidade do trabalho naquele período, que a gente teve que se readequar, mas o Emancipa continuou existindo, assim, né? Mas foi uma dificuldade também, esse lugar de referência, né? Muito legal o que vocês trazem, assim, porque tá até um pouco fora do nosso script, mas eu vou entrar porque vocês apresentam elementos que dialogam diretamente com alguns conceitos que apareceram durante a minha investigação científica, assim, né? E a Karina, tanto Fabrício como Karina, mas Karina mais fortemente traz essa questão. Ela citou ali a Frente Vida Popular, ela citou o PSOL, ela citou a presidente da associação. Então, como a gente... a importância, na verdade, desse organismo de superestrutura, né, do desenvolvimento da educação popular, porque a educação popular, ela é por si só, na sua gênese, uma educação não formal. Mas necessariamente, ou praticamente, ela desenvolve relações com a superestrutura formal, inclusive, né? Seja na escola, que a gente implementou a primeira experiência da Rede Emancipa Pelotas, seja no IFE, que foi a nossa segunda experiência, seja
na Associação de Bairros lá do bairro Querência. Então eu queria ouvir vocês um pouco assim como a gente correlaciona o trabalho, que é um trabalho fundamentalmente base, um trabalho de educação popular, mas também a gente coaduna com essas superestruturas que a gente tem algum tipo de diálogo, de aproximação, enfim, né? Queria ouvir vocês um pouquinho em relação a isso. Acho que posso falar, contar com a parceria da superestrutura estatal, digamos assim, as escolas, né, que é a obrigação, a estrutura física das escolas e a parceria de gestões é importante, né, porque ali estão referências dos bairros, né, a estrutura, às vezes uma escola é onde tem, não vou dizer tudo porque também tem as UBS, né, as unidades de saúde, mas às vezes numa zona rural, por exemplo, uma escola se não tivesse a escola, provavelmente a barbárie ia se desenvolver naquele lugar, assim, porque um lugar poderia ser afastado de tudo aos olhos de ninguém do estado, digamos assim, né. Então eu já dei aula, agora falando uma experiência própria, assim, dei aula em zona rural que a coisa mais perto, a quilômetros de distância, era a escola do estado, né. Então a importância de ter ali professoras todos os dias, gestão da escola, vendo quem tem questões com crianças fora da escola, assédio sexual, violência contra a mulher, enfim, aquilo, os olhos da escola são importantes. E nos bairros é a mesma coisa, né? Então a gente contar com a parceria da escola ali, onde é o refúgio muitas vezes das crianças, né? Ou dos jovens, enfim, para comer, para ter sociabilização, para praticar esporte. E então a gente ter essa parceria é fundamental, da associação de bairro também, né? Lá no Dunas a gente desenvolveu no Centro de Desenvolvimento do Dunas, a horta. E a partir de uma intenção deles lá, que é o Centro de Desenvolvimento, é mais ou menos como uma associação comunitária. Tem uma gestão também, tem uma eleição e tem vários projetos que são desenvolvidos lá, um deles era a horta. Também é uma referência para o bairro inteiro, né? Quando não tem alguma superestrutura envolvida, e aí tivemos uma experiência também na Meneghetti, a gente vê assim que é um pouco mais difícil de avançar, porque às vezes depende de uma família muito animada, e essa família às vezes pode também não ter boas relações com outras famílias, como talvez seja o caso ali parecido, né, disputas no território, enfim. E aí fica mais complicado, né? Não tem uma centralização. Acho que às vezes é importante ter, por mais que de repente que a associação tenha uma gestão que esteja afim, né, e tenham pessoas em oposição àquela gestão, beleza, é do jogo democrático ali do bairro. A gente está participando conforme a gente acha que tem que ser. Agora, quando não tem nada, né, não tem nenhuma organização, é mais complicado, eu acredito. Então, é isso. A gente poderia ter apoios de algum governo também, né, digamos assim, para roçar um lugar para ter a horta, ou para arrumar a drenagem da valeta, ali, limpar as valetas, né, para ter a horta, para não, quando chover, não alagar, né, ou para conseguir algum insumo, assim, né. A gente contou também com um edital também da Igreja Luterana, né, por meio do CAPA aqui em Pelotas, que é o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, isso na época da horta, né. O Emancipa atuou, então o Emancipa entrou junto com o CDD como uma instituição proponente da horta, e a gente acessou um edital de R$10 mil desse fundo, né, luterano. E aí apoiou, a gente conseguiu comprar ferramentas, sementes e tal. Então acho que é sempre importante, né? Além de, como a Karina falou, da organização partidária que impulsiona o Emancipa também, né? Que, afinal de contas, são pessoas já organizadas com um norte, né, com uma estratégia, que é a construção da Emancipa nas periferias para que a gente tenha enraizamento popular e cada vez mais pessoas compreendam as desigualdades e lutem para mudar o estado que a gente vive, né? O estado de coisas. E então o Emancipa não surge do nada, né? Surge dessa organização social que é o partido, pessoas organizadas que fazem acontecer. Eu acho que é fundamental, então, para um trabalho popular, assim, ter essa raiz. Vou pegar mais um gancho do Fabrício, porque eu acho que vem muito ao encontro do que eu estava pensando também.
Primeiro que a estrutura partidária, essa é a história do Emancipa, né? O Emancipa surge como um projeto, a gente pensando aqui no Emancipa Mulher, né? Como uma escola de formação feminista, e o partido e o trabalho, né, que passou a ser desenvolvido ali pela Luciana Genro, que foi o que inspirou a criação do Emancipa Mulher em Rio Grande, ele foi a viabilidade desse projeto acontecer, né? Porque o Emancipa surge. E aí, muito interessante essa pergunta, porque ele surge, eu tinha comentado ali na primeira pergunta, ele surge de uma fratura, assim, né, de um conflito dentro da Frente Brasil Popular, que é quando a gente vai até essa comunidade, tem um diálogo lá com a presidente, com a Vani, né, se tem uma conversa, a gente escuta essa demanda, né, de que elas, gostariam de ter uma máquina de costura, gostariam de começar a desenvolver algum projeto voltado para as mulheres, que é quem mantinha aquela associação, que é quem precisava daquela associação, né, seja para alimentos, seja para ações, enfim, para arrecadação, seja para doação de roupas, né, as mulheres ali fazendo a manutenção da vida, né, a reprodução da vida dentro do território, acessando aquela associação como esse local de referência, né, onde faltam políticas públicas, enfim. Mas quando a gente leva, e aí as pessoas que estavam ali dos partidos políticos da Frente Brasil Popular de Rio Grande, né, se solidarizam, participam dessa conversa, né, de certa forma assumem um compromisso ali com essas mulheres, e quando a gente retorna dessa atividade para a reunião seguinte da Frente Brasil Popular, aquelas pessoas dos sindicatos, maioria homens, né, de outros sindicatos de esquerda, de partidos, outros partidos de esquerda, dizem que isso não é uma questão de política da Frente Brasil Popular. Né, dizem que não, na verdade, isso de comprar uma máquina, de começar a desenvolver essa atividade, não é uma política que a gente entende como sendo uma política nossa. E aí a gente crava uma posição ali importante naquele momento de dizer, pode não ser uma política da frente, mas a política das mulheres é a política que a gente acredita. Então, desenvolver uma ação que seja voltada para as mulheres, que seja, né, atrelada às demandas, às necessidades dentro daquele território, a gente acredita nisso. Não em levar uma cesta básica numa ação pontual e depois desaparecer. A gente acredita na possibilidade de criação de vínculo com aquele território, com aquelas mulheres e no desenvolvimento de um trabalho sério. E aí a gente marca essa posição na Frente Brasil Popular, entra em contato com a Luciana Genro, né, conta para ela sobre essa experiência e diz o que a gente pensa a partir dela, né, de que não seria apenas uma máquina, de que não seria... A gente queria desenvolver um trabalho naquela localidade, né. Então... o trabalho que a Luciana Genro já desenvolvia, essa referência que a gente tinha, a Luciana Genro doa a máquina de costura para nós, e é isso que dá o início do Emancipa Mulher lá na Querência, lá em Rio Grande, né? E aí é muito interessante porque depois a gente retorna em várias atividades, retorna inclusive contando isso dentro da Frente Brasil Popular, né? E leva o Emancipa e as banquinhas do Emancipa para todas as atividades da cidade, para todos os atos políticos, para todas, né? Para as feiras de artesanato no cassino, enfim. Garante o direito dessas mulheres também de terem a sua carteira de artesã, de poderem se apresentar dessa forma, de poderem estar associadas, né? Dessa maneira. Então, eu acho que a gente enfrenta ainda mais obstáculos quando a gente vai desenvolver políticas que são voltadas para as mulheres, né? Então, como é importante ter ferramentas que desenvolvam esse trabalho, como é o Emancipa Mulher, que é, né, essa ideia de uma escola de formação feminista e antirracista, que é o que mobilizou o nosso trabalho, né, que atravessa o nosso trabalho, porque esses diálogos, essas conversas, esse reconhecimento delas, né, onde elas estão, o que é o trabalho que a gente está desenvolvendo de forma coletiva, eu acho que é fundamental e que é a única maneira também de atravessar esses obstáculos, assim, de ter espaços que sejam pensados a partir dessa outra lógica, né, que sejam pensados a partir do local onde se pisa também, né, porque a gente queria desenvolver esse trabalho lá, né, então ter atravessado essas barreiras, assim, dentro de uma frente, né, que a gente poderia ter contato com um apoio, mas que não aconteceu, mas ao mesmo tempo ter a ferramenta do partido, ter esse projeto em desenvolvimento foi o que garantiu poder desenvolver esse projeto lá também. Muito legal o que vocês trazem, porque ele dialoga diretamente com um outro elemento, que é um elemento um pouco mais conceitual, mas que na nossa conversa a gente vai desvendando isso da forma prática, né? Porque ele vai se apresentando, é uma questão teórica,
por si só. Então, quando vocês trazem a questão tanto da horta, como a questão da disputa política dentro de um organismo com a Frente Popular e como que se faz esse processo pedagógico, eu acho que aí tem uma ruptura, podemos dizer assim, ou uma diferenciação muito grande entre a educação popular em si, né, e a ideia da formação, essa ideia de construção formativa de um sujeito, e como esse sujeito deixa de ser um sujeito anômico, digamos assim, mas passa a ser um sujeito da sua própria ordem, vontade política, etc., do que exatamente entregar algo pronto, né? Acho que isso é algo bastante diferencial da educação popular e da Rede Emancipa como um todo, porque da Rede Emancipa, tanto nos cursinhos, na horta, como na questão das mulheres em relação ao trabalho de costura, não nos interessa tanto chegar com um conhecimento determinado, pronto, acabado, e transformar esse conhecimento em uma reprodução daquilo, mas justamente ao contrário, né? A gente construir o conhecimento conjuntamente e a partir dali a gente conseguir estabelecer dinâmicas diferenciadas do processo do fazer mesmo, né? Então acho que a gente tem uma discussão aqui também, né, abordando tudo isso teoricamente, bastante gramsciana, a gente não precisa entrar nisso, mas acho que é importante destacar a ideia da formação do sujeito enquanto sujeito autônomo em relação à sua decisão política e como isso se transforma em um intelectual orgânico conjuntamente ou mais cedo ou mais tarde, né? Porque uma frase bastante comum quando a gente forma um cursinho popular, não só da Rede Emancipa, mas outros que eu tive a experiência de participar também, é aquela ideia, bom, quem entra no cursinho tem uma tarefa pós-cursinho de retribuir esse processo, essa formação para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade. Que, em outras palavras, é a ideia do intelectual orgânico, daquele intelectual que se forma e que vai buscar no organismo mesmo fazer essa reprodução, né? Então acho que tem uma diferenciação bem legal que vocês trazem, queria ouvir vocês em relação a isso, que é a ideia do formar, né? Isso ficou bastante evidenciado durante a minha pesquisa também, porque nós temos uma rigorosidade muito grande com a ideia do formar e do não entregar pronto qualquer elemento, porque, bem, aí nós vamos entrar em contradição com a própria ideia da educação popular mesmo, né? Queria, se possível, ouvir vocês em relação a isso também, até na própria experiência, enfim. Bom, eu acho que tem muito a ver, assim, é muito interessante como um espelho, assim, nessa conversa também poder pensar a respeito disso, revisitar algumas memórias, né, e trazer, assim, dessa experiência que foi justamente o que eu estava trazendo, né, o desenvolvimento junto àquelas mulheres naquele território a partir da demanda que elas trouxeram e a partir da escuta, né. Então, assim, foi justamente a gente criar o espaço de deslocamento, criar o deslocamento, né? Nós não estávamos convidando elas para irem para algum lugar para participar de algo que nós havíamos elaborado e pensado, não. Nós nos deslocamos até aquele local que era o território delas para, a partir da escuta das demandas delas, que foi assim que surgiu naquela atividade que eu mencionei, mas posteriormente foi assim que se desenvolveu o trabalho também, né, para poder estar perto dessas mulheres, para poder ter a vivência ali também daquele território com elas, né, porque como eu comentei, uma dessas companheiras nossas, inclusive, morava próximo ali, né, então também se criou esse vínculo de que nós também ocupávamos aquele território, não apenas por causa das atividades, mas também pertencíamos àquele lugar de alguma maneira, né? Então, eu acho que o desenvolvimento do trabalho, ele teve sempre atravessado por esse fio que foi o da criação de forma coletiva, né? A gente não tinha, talvez, a ideia de que o Emancipa depois fosse, enfim, se desdobrar em outras atividades, que a gente fosse participar de outros espaços. Foi algo que se construiu justamente nessa construção dos vínculos internos e também na criação dessa referência daquele lugar seguro ali para aquelas mulheres, né, que foi organicamente aproximando outras. Então, as mulheres que participavam do Emancipa convidavam outras mulheres para participar também do Emancipa, né? E ali, às vezes, aquela mulher não tinha necessariamente aptidão ali para aprender algo manual, artesanal, mas ela queria participar daquela roda de conversa, ela queria, sabe, trazer coisas da vida dela, trazer demandas, ela queria acessar determinados direitos, e a gente se propunha a ser essa ponte, né? E a ser essa ponte não só de executar e de realizar, mas de dialogar, de compreender, de contextualizar, de politizar, né? Então eu acho que é uma experiência muito, muito orgânica mesmo da realidade do território, assim, que foi construída a muitas mãos, é construída a muitas mãos, e que parte
desse entendimento nosso de que a gente estava ali para aprender com elas e elas com a gente. Nunca foi vertical, né? Sempre foi horizontal. Então, organicamente também elas foram querendo ocupar outros espaços. Organicamente também elas foram querendo participar de atos na cidade, de rodas de conversa de outras atividades, enfim. Então, acho que é um pouco isso, assim, o desenvolvimento desse trabalho foi muito a partir daquela realidade mesmo, daquele território. Acho que é um pouco isso. Quanto aos nossos trabalhos aqui em Pelotas, acho que a horta, né, o projeto de horta comunitária, ele é obrigatório que se forme pessoas, né? Não tem a ideia de fazer uma horta comunitária em algum bairro. Ele não é fazer uma horta e ficar mantendo a horta com a mão de obra e o conhecimento dos professores ou dos militantes da Rede Emancipa, né? É formar pessoas para que aquilo faça sentido para elas e elas mantenham, né? Então, a gente, em todos os encontros, está ensinando, né? Facilitando ali que a pessoa entenda os processos de produção agronômica ali, né, e biológica, e também a intenção ativa de cada um de se organizar coletivamente para que dê certo o projeto, né, porque ninguém faz uma horta sozinho, né, num bairro. Exige cuidado, exige rega, exige trabalho coletivo para virar terra, para capinar, uma série de coisas, né, então, a gente sempre tem as crianças também, né, que vão se formando nesse decorrer do tempo ali, desde algumas começam pequenas e aí a gente hoje em dia vai no lugar e elas estão grandes já e lembram da época que a horta estava ativa e se ajudam a resgatar os canteiros, né, enfim, vão se formando nesse processo e a pessoa tem que entender, né, a questão da soberania alimentar, do porquê fazer aquela produção ali, da questão também de compreender sobre hábitos alimentares e que é também uma questão coletiva da gente não ter acesso muitas vezes a alimentos a vegetais, né, a alimentos, digamos assim, naturais, mais naturais, né, e que é um aspecto da vida atual, né, da sociedade que a gente vive, de ter alimentos ultraprocessados, de ter grandes indústrias de alimentos que centralizam, né, a produção de alimentos ultraprocessados mesmo, e por que eles são às vezes mais baratos de comprar no mercado, porque são mais fáceis, porque são ultrapalatáveis. Enfim, então a gente, durante assim as conversas e a formação, a gente vai trazendo esses elementos para a pessoa se empoderar daquilo, né, daquele tema que a gente está atuando ali. E no cursinho popular, para Enem, da mesma forma, a pessoa, o ideal, né, do Emancipa é que os alunos que passem por ali, eles, além de ter melhorado, digamos assim, não é melhorado, mas desenvolvido a sua consciência social, né, ele também um dia possa ajudar ao Emancipa se perpetuar, né? O Emancipa formar novas turmas e formar novos educandos, né, para entrar na universidade. Então, e que na universidade a pessoa também se organize lá no movimento estudantil ou no movimento qualquer ali no movimento estudantil, né? Seja o geral, seja do curso, para que ajude também a universidade nas lutas dentro e internas da universidade. Esse é o ideal de um cursinho popular, né? Que não se limite só ao acesso à universidade, mas que forme a consciência da pessoa. Bom, ainda fora do script, tá? A gente só fez uma pergunta que estava no script porque vocês foram trazendo alguns elementos aqui que vão dialogando diretamente com o que eu estava pesquisando e eu preciso perguntar para vocês e entrar nesse debate também. Mas eu quero trazer dois conceitos agora que permeiam todo o trabalho que a gente tá conversando aqui e quero ouvir vocês em relação a eles também, porque me parece que é algo que está bastante premente no ponto de vista de fazer educação popular mesmo, né? Que é a questão mais conceitual da ideia
ideia da vontade coletiva, né? Vontade coletiva é um conceito gramsciano que fala da ideia de organização das classes. Ele usa classe subalterna, não gosto muito desse termo, mas é o que ele usa, a classe subalterna, dos oprimidos, etc. E um organismo com a ideia de chegar a algum lugar, né? Então, que é mais ou menos o que a gente vem discutindo aqui, né? Essa ideia de ajudar a formar, essa ideia de ajudar a chegar num conhecimento em relação à produção via costura, ou entender como se forma biologicamente a ideia da horta comunitária. Enfim, a gente pode pegar vários exemplos aqui, mas essa ideia de organização coletiva, com a ideia de transformação, que eu acho que é importante a gente conversar um pouco sobre isso, mas também vincular a contradição da ideia do trabalho voluntário, que acho que o Fabrício trouxe com mais ênfase esse elemento, né? Porque é uma contradição muito grande já com a estrutura do Estado capitalista mesmo, né? Porque nós temos uma ideia de vontade coletiva, de transformação, etc., mas esbarra também numa dificuldade que ela é presente, mas é invisível ao mesmo tempo, que é a dificuldade que o capitalismo impõe, cotidiana, da ideia de, enfim, de buscar nossos recursos para que a gente consiga sobreviver, etc. Então, o trabalho coletivo, ele o trabalho voluntário, ele é importante, é fundamental para essa ideia de construção da vontade coletiva, mas ele também é um delimitador, né? Que a gente também tem que tentar superar, porque ele pode criar e, ao mesmo tempo, enfim, estancar processos de educação popular, que é o nosso caso aqui. Então, acho que é um elemento que a gente precisa pensar com carinho qual é o limite ou qual é as condições que se estabelecem dentro do trabalho voluntário no fazer educação popular, que eu acho que é um desafio que nós encontramos bem presente no nosso dia a dia, assim, né? Não sei se podem trocar um pouco sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que o partido vem nesse sentido, né? Por isso que o Emancipa é animado pelo PSOL, né? Por militantes do PSOL. Porque a gente entende o motivo da gente estar fazendo aquilo ali, da gente estar organizando aquela frente, né, de educação popular, seja ela qual for o tipo, porque parte de uma organização, parte de uma estratégia de organização popular, de organização das pessoas para disputar, né, na sociedade o poder, seja ele governamental, seja ele por direitos, por melhorias, por evitar retrocessos, para que no sentido de avançar as consciências, né? Então acho que o trabalho militante é esse: avançar consciências, colaborar para a organização social. O trabalho voluntário é o trabalho meio cego, assim. A gente tem uma pessoa com fome, vamos lá alimentar ela. Tem uma pessoa que quer fazer uma horta, vamos lá ajudar a fazer a horta. Tem uma pessoa que quer passar no Enem, vamos lá ajudar ele a passar no Enem. E deu. E fica nisso, assim. Não tem um porquê mais profundo, né? Então, eu acho que... E aí, quando a pessoa se cansa, quando a pessoa não pode mais, né? Ela para de fazer aquilo ali. Ou quando tem outro interesse, digamos assim, né? E aí entra a cooptação, né? Muitos voluntários são cooptados para uma igreja reacionária, para um partido reacionário, para um pensamento... Qualquer coisa que tenha um pensamento reacionário, é muito comum isso a gente ver, né? E eu acho que hoje, na fase que a gente está do capitalismo aí, o liberalismo, né? O neoliberalismo, e essa ideia de cada um faz por si, de empreendedor de si mesmo, né, de prosperidade pelo trabalho. Essas ideias estão muito fortes, né, principalmente por causa da internet também, né, das redes sociais. Tem influenciadores aí que ficam falando todos os dias para as pessoas no celular de que se elas acordar cedo e trabalhar muito e organizar seu tempo e fazer exercício físico, se alimentar bem, elas vão prosperar e vão conquistar os seus interesses, né? Isso já é antigo, essa teoria. Só que ela está atualizada, né, e, digamos assim, remodelada com elementos atuais, tipo exercício físico, se alimentar bem e trabalhar bastante. Tu vai prosperar e vai ser uma pessoa feliz. Isso é uma teoria super individualista, né, e que hoje em dia está muito forte com os influenciadores digitais. A gente está numa outra... E aí, nesse pensamento a gente pode ter um trabalho voluntário, a gente pode doar dinheiro, a gente pode doar cesta básica, a gente pode ter uma empresa e dizer que a gente está dando emprego. Mas, pelo outro lado, a gente entra com a militância e o trabalho militante que
pode fazer tudo isso, pode trabalhar, pode se alimentar bem, pode fazer exercício, pode ter uma horta, enfim, pode fazer muita coisa, só que com essa consciência de que a gente está inserido numa sociedade desigual, que as desigualdades são estruturais, por causa do modelo de produção, que atraem, que montam, enfim, uma estrutura como racismo, violência contra a mulher, xenofobia, e enfim, a gente tem que trabalhar para mudar isso, né? E aí, seja por onde for, seja numa horta comunitária no bairro, seja na luta das mulheres por direitos ou profissionalização, seja num cursinho pré-ENEM. Acho que a diferença básica está aí, né? Da premissa mesmo. E não é bem assim pra gente aprender isso, né? Por isso que entra o partido, né? E a história do pessoal e tal, martelando isso na nossa cabeça, a gente lendo todos esses elementos, pra gente ter essa consciência clara e atuar em algum lugar. Esse aspecto do voluntariado é muito interessante, né? Especialmente para pensar essa experiência do Emancipa Mulher, que busca, né, desenvolver o trabalho a partir do trabalho e da renda para as mulheres, né? Identificando o quê, né? Que aquelas mulheres, na sua ampla maioria, estavam sob uma condição de extrema vulnerabilidade, né, de dependência econômica dos companheiros, muitas delas colocadas em situações de violência. Como chamar essas mulheres para fazer um diálogo, para fazer uma construção, sem ter a possibilidade de oferecer uma contrapartida? Não era o aprender pelo aprender, né? Mas ali era o aprender para desenvolver um trabalho, mas também para garantir para aquela mulher a possibilidade de se emancipar, né? De alguma maneira, né? Dentro das possibilidades do nosso trabalho ali. Mas, claro, a questão da materialidade, ela impõe os limites para nós, né? Então, pensar o voluntariado é muito interessante porque, como o Fabrício bem colocou, né? A militância extrapola, né? Não é um voluntariado, extrapola porque tem a consciência crítica, porque vai localizar aquele fazer dentro de um contexto, dentro de uma base teórica, dentro de uma praxis política, né? Mas a gente também, enquanto militante, enfrentou diversas dificuldades materiais, né? Para poder desenvolver esse trabalho, porque alguém precisa ter o veículo para ir até lá, alguém precisa dispor do tempo e ter a possibilidade de fazer atividade, alguém precisa comprar os materiais, alguém, né? E aquelas mulheres, para estarem lá, não estavam empregadas, mas elas precisam estar lá e ter também uma contrapartida financeira, porque senão elas, ao invés de estarem ali, estariam fazendo uma outra atividade em outro local que tivesse a possibilidade de dar algum retorno financeiro. Então a gente desenvolve o Emancipa pensando justamente nas condições materiais daquelas mulheres que estão inseridas naquele território, que precisam ter uma contrapartida financeira. Então, muito em função disso, o projeto se desenvolve a partir desse caminho, né, de tentar levar algum conhecimento que pudesse ser instrumentalizado para ter um retorno financeiro para aquelas mulheres, para inclusive garantir a possibilidade delas estarem ali, né? Para inclusive garantir a possibilidade delas estudarem também, sabe? Delas desenvolverem outras coisas na sua vida, de estarem em rede conosco, né? Porque isso é um trabalho não só do Emancipa, mas que a gente desenvolveu enquanto setorial de mulheres, dessa rede, né, dessa rede de que as mulheres seguram as mãos umas das outras e de que nós vamos garantir as condições de trabalho, de estudo umas para as outras, a gente vai se fortalecer, vai ajudar na rede de cuidado, né? Então tem uma outra lógica que é da horizontalidade, da auto-organização que inspira o trabalho do Emancipa que a gente desenvolveu, né? Mas toda essa questão de ter as condições materiais que, né, por exemplo, eu estava no momento de criação do Emancipa, né? Comecei a desenvolver essa atividade, mas também não consegui, por exemplo, manter a assiduidade dessa forma de estar lá semanalmente de tarde, porque estava estudando de manhã e de tarde, trabalhando de noite. Como é que a gente participa do encontro semanal de tarde na condição de estar trabalhando, de estar estudando? Algumas outras companheiras também não conseguiam. Mas aí a gente bolava estratégias, encontros no final de semana ou contribuindo de uma outra forma, pensando as atividades, elaborando sobre elas, né? Enfim, mas eu acho que é isso, assim. E no trabalho com essas mulheres também, a construção dessa consciência de que não era um mero fazer de artesanato. Aquele era um caminho de emancipação. Podia não ser naquele trabalho que ia dar renda suficiente para aquela mulher criar a sua autonomia, mas era a partir dele, porque era a partir da consciência que a gente estava criando de forma coletiva entre as mulheres e aquela rede de apoio,
né? Então, não era, mas era também porque a gente viu isso acontecer, a gente viu mulheres romperem o ciclo da violência, a gente viu mulheres que viviam dentro de relacionamentos abusivos indo morar sozinhas e conseguindo um trabalho, conseguindo se organizar financeiramente, né? Inclusive com as verbas de retorno do Emancipa, porque a gente criou isso, né? A gente produzia, vendia nas feiras e todo aquele valor retorna para as mulheres, né? Funciona assim, mas a gente criou essa dinâmica, esse fluxo, pensando muito nessa questão das condições materiais de desenvolver o trabalho também. Karina, Fabrício, na outra pergunta eu tinha dito que nós tínhamos fugido um pouco do script, mas voltando para ele, não. Eu fiz outras perguntas, outros elementos, mas na verdade a gente conseguiu dar conta aqui, porque, enfim, educação popular é isso também, né? Sempre as perguntas são sempre estruturadas, porque o concreto que vai nos dizendo para onde a gente caminha, né? Então eu tenho mais duas só para a gente finalizar aqui. Vou fazer duas em uma, né? Aquela coisa de jornalista que tem pouco tempo de pergunta, então vou fazer duas em uma e mais uma só pra gente começar a encerrar mesmo, tá? A primeira é uma relação entre formação continuada e organização, porque a formação continuada é algo muito presente na educação popular e na Rede Emancipa é muito forte isso como um elemento estratégico até de produção de consciência de quem participa e de quem organiza, né? Então eu queria perguntar para vocês como foi, assim, individualmente, subjetivamente, essa experiência de fazer a educação popular dentro da Rede Emancipa enquanto indivíduo, enquanto subjetivo, o que vocês acreditam que acumularam em cima disso, e já perguntar conjuntamente a importância da organização, né? A organização coletiva que a Karina trouxe agora um pouco na última resposta dela, da fundamentação da organização em relação a esses processos de fazer ou de projetar a Rede Emancipa dentro desses espaços, desse território. Então, em síntese, a pergunta é como vocês individualmente cresceram ou acumularam, ou, enfim, a experiência empírica mesmo do indivíduo em relação à produção da educação popular e como se organiza a educação popular, né? Para mim, foi primeiro na parte do Emancipa pré-ENEM, uma das primeiras experiências como professor que eu tive, assim, dando aula na frente de uma turma. Então, para isso foi bem importante. Sistematizar os conhecimentos também pré-ENEM, né? Coisas rápidas e temas do ENEM foi importante. E aí também a gente, na prática ali, cotidiana, a gente vai vendo coisas que a gente vê na teoria, né? Que a gente lê, então a gente vai confrontando e acumula experiência subjetiva mesmo, assim. Às vezes não tem nem muito na hora ali como a gente vê, mas anos depois a gente vai raciocinar, né? Então, eu falei lá no início sobre uma aula de saneamento básico que a gente trabalhou, né? Eu e o Júlio Domingues, inclusive, também é professor de sociologia, e as pessoas, a gente falando de doenças parasitárias e muitas pessoas dizendo que tinham caso na família, né? Que conheciam pessoas com doença de Chagas, por exemplo. São doenças que a gente sabe que atingem mais as periferias, né? Que são doenças negligenciadas que a gente fala, que tem pouca pesquisa em torno, porque justamente atingem países periféricos como o Brasil e dentro desse país as periferias, né? Os bairros, né? Então a gente se confronta com a realidade que a gente está estudando. Quanto ao Emancipa Hortas Comunitárias, foram experiências também para praticar ali o trabalho coletivo, né? De mudar uma praça, mudar um terreno baldio, por exemplo. E a gente pôde perceber que realmente dá certo mudar um lugar, as pessoas acabam se identificando com aquele lugar que antes era abandonado, e com o trabalho da Emancipa se torna traz uma significação para aquele local, e as pessoas se mobilizam para aquilo, né? E veem que o resultado do trabalho coletivo é bom, né? Dá resultado. E então a gente hoje, assim, vendo, né, o trabalho que a gente fez há um ano, 2 atrás, a gente fala, dá certo isso, né? Vamos fazer de novo, vale a pena colocar energia, porque realmente funciona, traz um resultado coletivo, uma organização. Acho que para mim é principalmente isso, assim, de poder botar em prática o que a gente às vezes estuda, idealiza, né? Mas a gente tem experiência concreta.
Bom, eu acho que a organização política, né, e aí trazendo já os elementos dessa experiência subjetiva, né, de vivenciar esse processo de construção, mas é justamente a organização política que fez com que o Emancipa pudesse existir, que ele pudesse existir para as mulheres, né, que passaram a participar, né, e passaram a participar, não, construíram de fato o Emancipa, né? Então, eu entrei no PSOL em 2019, né? Depois daquele momento ali do ele não, né? Que foi, para mim, já trazendo esses elementos subjetivos, né? Em 2018, na universidade, né? Nunca tinha sido filiada a um partido político, mas já tinha militado em coletivos de juventude, e aí, de repente, vem aquele boom, assim, né? Eleição do Bolsonaro e tal. E aí eu, no ímpeto, vi aquele grupo no Facebook surgir do ato nacional que ia ter e, não, peraí, eu vou organizar as mulheres dessa cidade, vamos organizar esse ato, né? E aí quando eu vi, eu estava à frente desse processo organizando ele não, que foi um ato gigantesco na cidade, que foi um ato referência no estado, que foi parar no Mídia Ninja, sabe? A gente realizou performances artísticas, a gente provocou muito, assim, o bolsonarismo em Rio Grande, né? E aí depois passou aquele momento e eu disse assim, chega, eu preciso me organizar politicamente. Já era eleitora do PSOL, né? Mas ali eu entendi, na reunião daquelas mulheres que nunca tinham participado de uma reunião para debater política, mulheres que foram chamadas na ânsia, assim, né? Da negação da possibilidade do Bolsonaro se eleger, né? Mulheres que se indignaram e que foram parar nas salas do CEPERS, onde a gente se reunia, porque o ato é um momento, né? Mas o que antecede o ato é algo muito maior, né? Que é essa roda, esse espaço horizontal, esse momento em que mulheres que nunca tinham estado no mesmo espaço, muitas nunca tinham debatido política, nunca tinham se organizado politicamente, estavam ali reunidas. Então, isso me mobilizou muito, assim, né? Para entrar no PSOL e entrar no PSOL com um objetivo, que era de criar uma setorial de mulheres, né? Então, eu entrei no PSOL em 2019 e tentei trazer uma leva de mulheres, né? Não, a gente precisa se organizar, né? O PSOL é essa ferramenta de luta que, né, assim, é coerente com aquilo que a gente acredita, é coerente com o que a gente deseja. Fiz esse movimento. Aí chego no PSOL, encontro a Vera Maiorca, né? Que também tinha essa ânsia de criar um espaço, né, de organização de mulheres dentro do PSOL Rio Grande, e a gente cria a setorial de mulheres, a luta tem rosto de mulher. Então, foi só a organização, a auto-organização de mulheres através da ferramenta do partido, né, através da possibilidade de criar uma setorial como nós fizemos, que gerou a possibilidade de desenvolver esse trabalho, né? Então, a organização política é o que nós temos, né? A organização política é o que cria a possibilidade da gente transformar essa realidade, né? Da gente desenvolver um trabalho num território e poder, de forma coletiva, desenvolver essa consciência, né? De dizer que, bom, não é culpa nossa a desigualdade, não é culpa nossa a situação de vulnerabilidade, né? Tem caminhos, mas também há toda uma estrutura que faça com que as coisas sejam dessa forma, né? Então, é a ferramenta do partido, da setorial, da organização política que possibilitou o desenvolvimento do trabalho no Emancipa. E acho que para mim foi ver uma abertura, assim, né? Dos próprios limites, né? Do trabalho que a gente desenvolvia enquanto partido e enquanto setorial, né? Em Rio Grande, que, né, tem um clima árido, assim, para construção política. Então, o Emancipa foi abrir, assim, essas fronteiras, né, e poder desenvolver um trabalho a partir da experiência que a gente tinha, mas com outros elementos, né, alcançando outro território, vendo as nossas discussões, né, as nossas defesas, os nossos entendimentos se desdobrarem nas lutas nos colégios, né, que aquelas mulheres que participaram passaram enfim, a se posicionar de outra maneira, a defender, por exemplo, que não tivesse preconceito contra os seus filhos dentro da escola, sabe? Se reunindo com outras mulheres que nem faziam parte do Emancipa, mas para marcar uma posição ali de conversas que a gente tinha tido, né? Nos enfrentamentos, nos momentos eleitorais também, tomarem a frente de tomar posições, assim, de levarem essas discussões para dentro das rodas. Então, foi uma experiência e é uma experiência, assim, ter desenvolver esse trabalho muito importante, assim, eu acho que para a própria experiência partidária, né, enquanto militante, assim, de
derrubar esses muros, né, e aproximar outras experiências, assim, do que pode ser a experiência partidária para nós. Muito legal. Gente, para finalizar, então, uma pergunta de projeção de futuro, assim, né? Nós estamos vivendo uma conjuntura muito difícil, não, enfim, só para a gente situar e localizar o nosso papo aqui para encerrar, né? Uma questão de desenvolvimento do imperialismo no âmbito internacional, guerras imperialistas, enfim, situações complexas em basicamente todas as regiões do mundo. Na América Latina não é diferente, né? A gente vive uma situação muito pontual aqui, do ponto de vista da luta de classes mesmo. Enfim, não vou entrar nos exemplos de cada país, mas eu quero ver vocês dentro dessas condições todas que está colocada, essa dificuldade política que a gente vivencia hoje. Qual é a germinação que a educação popular, e especialmente a Rede Emancipa, pode deixar como legado de projetar um futuro diferente, um futuro, enfim, mais equânime, um futuro de igualdade para todos e todas? Eu sei que é muito idealista a pergunta, mas acho que o idealismo nos ajuda a caminhar também. Eu queria encerrar com isso, ouvindo cada um de vocês, assim. Pode falar. Posso seguir, porque eu acho que tem muito a ver com o que eu já estava falando, assim, mas que me parece que é o caminho, né? Que é esse caminho de auto-organização, né? Eu acho que não tem atalho. Então, quando a gente fala, né, quando falam, na verdade, assim, do retorno às bases, né, e parece algo tão abstrato, né, eu acho que não tem atalho nesse sentido, assim, de que desenvolver o trabalho dentro dos territórios, fazer a disputa com todas com o avanço da extrema-direita, com essas ideias, né, inclusive fundamentalistas, que a gente sabe que estão ali disputando as consciências dentro dos territórios. Eu acho que a educação popular, ela pode ser um caminho de abertura para um diálogo que rompa, inclusive, com o cinismo da política, né, e com a desconfiança, não por acaso, das pessoas com essa política, porque é justamente onde o Estado não está, né, e os partidos políticos vêm tentar desenvolver o trabalho. Nós não somos o Estado, mas nós somos aqueles, enquanto partido político, que vamos disputar um espaço da institucionalidade. Então, a gente, no rebote, a gente sofre a consequência da visão que as pessoas têm. A gente sabe que não é por acaso, porque ali não chega o Estado, ali não chega a política pública, ou melhor, chega, né? Mas chega na violência, chega na negação de direitos. Então, eu acho que a gente atravessa muitas dificuldades, e falo isso numa experiência muito Rio Grande, assim, né? Que é a desconfiança das pessoas com o trabalho dos partidos políticos, né? E eu acho que a educação popular vem para romper, assim, essa dificuldade, vem para quebrar esses muros e esses obstáculos, no sentido de que rompe a verticalidade. Nós estamos indo para esse local para trazer algo e para ensinar algo. Não, inverte a lógica, né? Não, nós estamos aqui para aprender juntos e pensar juntos a partir do local onde nós estamos, a partir das diversas realidades. Então, eu acho que a potência da educação popular é a da auto-organização e de desenvolver trabalho nos territórios a partir das próprias realidades, que também é o diagnóstico da materialidade ali, dos conflitos, das contradições, para a gente poder avançar. Acho que é um pouco isso. Muito legal que ela foi bem freiriana, sem usar os conceitos freirianos. É bastante legal na educação popular. Fabrício, por favor. Sim. Eu tava pensando em usar uns conceitos freirianos. Porque eu acho que, assim, o que a gente faz em Emancipa, ele não é uma coisa nova, né? Ele é a continuidade de um trabalho, um tipo de trabalho muito antigo, que é o trabalho da educação popular do Paulo Freire, né? Não tem como negar e não falar dele, né? E não é só dele também, mas como o Paulo Freire veio de uma filosofia maior, né? Que ele certamente estudou, você pode falar nos seus trabalhos, mas que é do trabalho coletivo, da cooperação, da solidariedade, essas palavras que elas são palavras-chave, eu acho, para a gente seguir trabalhando, né, na sociedade, onde quer que a gente esteja, nas nossas profissões, nas nossas relações sociais, e que, infelizmente, eu acho que, como eu estava falando na pergunta anterior, as pressões atuais do neoliberalismo, elas foram afastando essas palavras por, em vez de cooperação, individualismo, né, ao invés de solidariedade, talvez ajuda ou filantropia, voluntarismo, ao invés de
transformação, manutenção do status quo, né? E isso a gente vai vendo, a gente via antes na televisão, a gente vê ainda na grande mídia, mas a gente vê hoje na rede social, nas bolhas do individualismo e nas teorias de superação individual, seja da igreja, né, neopentecostal, seja fora da igreja, mas nessas teorias do progresso individual, né, da redenção individual. Então eu acho que isso é muito importante, assim, porque é o subjetivo da sociedade atual, né, do capitalismo, que faz com que essas elementos subjetivos, assim, que a gente não fala muito, ou que ninguém vê, eles vão se entregando na sociedade. E aí a resgatar esse fio antigo, né, dos trabalhos de base, trabalho do movimento sem terra, do movimento por alfabetização, da organização das mulheres do campo, que é bem antigo, né, vem aí das comunidades eclesiais de base, vem do Paulo Freire, vem de várias experiências, e resgatar isso e colocar isso no eixo da nossa militância partidária é fundamental, porque ninguém mesmo, alguém que é filiado ao PSOL ou filiado a um partido de esquerda, ele não é pronto, não nasce pronto, não é porque a pessoa é filiada que a pessoa está com as suas noções e filosofias prontas. Muito pelo contrário, todo mundo que está na sociedade está sofrendo as pressões diárias. E todo mundo, vou ter que usar outra teoria, como é que é? O pensamento hegemônico é o pensamento atual, o pensamento hegemônico, né? E é o capitalismo. O capitalismo, tudo que ele tem como regras na sociedade, ele é o pensamento hegemônico da sociedade. Então todas as pessoas estão sujeitas a seguir isso e multiplicar isso, né? Então o partido e a Rede Emancipa vem para quebrar e mostrar um outro caminho, né? O caminho da solidariedade, o caminho da cooperação, o caminho da transformação. E aí eu acho que esse é a maior contribuição da Rede Emancipa para o futuro. Resgatar esses elementos antigos, que já são de bastante tempo, que perderam um pouco a sua força, mesmo no movimento de esquerda, né? Mesmo no movimento de esquerda há muito individualismo, há muita falta de cooperação, e colocar isso novamente em voga, e aí combater o reacionarismo que combate a ideia do Paulo Freire, a ideia da transformação, né? Acho que dá bastante conversa, assim, teria que pensar melhor, assim, escrever algumas coisas para poder falar melhor, mas o pensamento é esse. Acho que a Rede Emancipa como um elemento de transformação e de organização social para combater as ideias de individualismo. Acho que esse é o principal elemento. Fabrício, Karina, eu já esperava que fosse uma conversa rica, mas vocês sempre surpreendem e elevam a régua lá em cima. Então, vou agradecer muito vocês, acho que me ajuda muito no trabalho que eu venho desenvolvendo. Só para finalizar, quero dividir algo com vocês que me parece que dialoga com o que a gente está conversando aqui, tá? Eu usei nesse trabalho autores clássicos, né? Passei por Marx, Lenin, Florestan, Paulo Freire, Gramsci, enfim, autores muito clássicos, assim, da teoria crítica. Mas em algum momento eu senti a necessidade de usar também a Angela Davis e me dediquei a estudar a obra da Mulheres, Raça e Classe, não tenho certeza se a ordem está correta o nome do livro, e acho que ela foi a que mais enriqueceu o trabalho, porque tem um debate que está colocado na esquerda como um todo, que a Rede Emancipa enfrentou essa realidade também, que é a ideia das fragmentações das pautas, né? Então tem aquele debate da ideia do identitarismo, da ideia da classe, como se isso fosse uma oposição rígida entre uma coisa e outra, né? E lendo a Angela Davis e me dedicando a estudar mais, assim, afinco, não só a passar os olhos na leitura dela, e a Rede Emancipa é parte disso, porque nós tínhamos, no surgimento da Rede Emancipa, a ideia de cursinho para vestibular e ponto, essa era a estratégia objetiva da Rede Emancipa, mas que ela foi se ramificando na medida em que ela sentiu a necessidade de ramificar. Eu acho que essa ideia de ramificações que a classe vem desenvolvendo, a estrutura organizativa da classe vem desenvolvendo, ela não é necessariamente uma ideia de abandono ao conceito de classe social, de classe, etc. Mas justamente ao contrário, ela é um refino
dos processos de luta de classe. Porque a luta de classe como um todo, ela é uma complexidade total. Então, eu digo, vou lutar contra a classe burguesa, vou reconhecer a nossa classe, mas tá bem, quem é a nossa classe? Acho que essa é uma pergunta bastante interessante, assim, né? Porque parece que a nossa classe tem um rosto só. E a nossa classe são vários rostos, das mulheres, dos negros, das negras, que são pautas diferentes e que nós, enquanto marxistas, não souber abarcar essas experiências e formular políticas de acordo com aquelas realidades, eu acho que nós estamos sendo até antidialéticos, então nós entramos também numa contradição com a própria teoria marxista, enfim. Só queria dividir isso com vocês, que eu acho que a nossa conversa que vai levando a esse caminho, e foi uma das coisas mais que eu, né, particularmente, subjetivamente, enquanto desenvolvi esse projeto, me caiu a ficha, assim, mas não, esse debate é um debate um pouco inócuo, porque na verdade a classe é um todo só, e quem luta pela emancipação dos negros está lutando pela classe trabalhadora, quem luta pela emancipação das mulheres, pelo fim da violência contra a mulher, também é da classe trabalhadora, e na verdade fazer uma diferenciação tão grande desses conceitos me parece muito mais uma anomia intelectual do que qualquer outra coisa, enfim. Mas só para dividir isso com vocês, que eu acho que dialoga um pouco o nosso debate aqui. Agradecer o Rogério, tá? Né, nossa produção aqui, né, trabalhando afincamente. Karina e Fabrício, muito obrigado. Devo um churrasco para vocês todos. Combinado?